Olá a todas as pessoas, eu sou Juliana Bordalo e a gente vai começar mais um episódio na Onda da Cultura. Vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos cacheados castanhos com luzes, estou com ele preso, uso um brinco branco em espiral na orelha direita, visto uma blusa de manga comprida na cor de vinho e uma calça jeans e um sapato preto. E dito isso, eu apresento então o nosso convidado desse episódio. Está vereador pela 4ª vez, né, Cacá? Trajetória aí, hein? É uma... Cacá Teixeira. Oi, é um prazer estar aqui com você, mas estamos aí no 4º mandato, mas sempre no segundo já tivemos uma interrupção, né? Quando eu comecei na política como secretário de Assistência Social, por ser presidente da Casa da Criança, fui então convidado pelo Papa para ser secretário de Assistência Social. Depois, vice-prefeito dele, no segundo mandato, fui à Câmara. Aí na Câmara, no primeiro mandato, segundo mandato fui eleito, aí o Paulo Alexandre me chamou para a Secretaria de Gestão, lá estive com ele durante a pandemia, né? Ficamos há 3 anos e meio, voltou. Agora estamos no 4º mandato e passamos pela presidência agora de 23, 24. Então temos aí uma vida política já de quase 20 anos. Quase 20 anos, né? E você sempre pensou na política, sempre esteve inserido na política? Se for pensar lá no Cacá, no Cacá jovem, no Cacá que se constrói nessa trajetória toda, a política sempre fez parte da tua vontade ou ela surgiu assim? Não, foi de uma criação, né? Eu tinha um avô que realmente era voltado à política, né? E eu fazia o começo da minha leitura foi com ele era deficiente visual, então eu fazia leituras para ele, comentava, então a gente começou a se interessar pela política, pelos direitos humanos, e depois eu comecei na escola, como no centro acadêmico, no Colégio Canadá, que eu estudei, diretório acadêmico da Faculdade de Direito, na Católica, que me formei, então aí começou, depois já fui sair candidato, né? Não tive sucesso na primeira, aí fui para a segunda também, não tive sucesso, quando depois fui convidado a participar do governo do Papa. Então, é um bichinho que entra realmente no nosso sangue e é difícil tirá-lo. Né? Ainda mais envolvido ali com assistência social, com direitos humanos, né? Como você trouxe nessa trajetória, acho que fica até difícil às vezes desassociar, né? Uma coisa da outra, porque são ferramentas também para conseguir acessar esse tipo de ações, né? A nossa atuação é dentro do tripé social, né? Saúde, educação e assistência social, né? Por ter passado na Secretaria de Assistência Social por 7 anos e meio e fez com que eu também tivesse uma projeção nacional, fui presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais e tive assento no Colégio Nacional de Gestores também de Assistência Social. Então tinha ali reuniões com Patrus Ananias, a Teresa Campelo, que eram os ministros, né, na época do Lula, da primeira gestão. Então tudo isso acendeu essa vontade de continuar a estar defendendo os interesses dos menos favorecidos, né? Sim, que bom, que continue, quer dizer, se quiser, né, se assim for. Sim. Ô Cacá, a gente propôs algumas brincadeiras, porque na verdade saber da política a gente lê na internet, a gente te acompanha, a gente quer entender essas memórias do Cacá, né, dentro dessa também da nossa área, que é a nossa parte onde a gente puxa sardinha, que é para a cultura, né, então o que constrói essa base, essa história cultural, essas memórias que você traz? E aí a gente propôs algumas brincadeiras para ficar mais gostoso da gente estar te conhecendo. Vamos ver como é que tá a memória, né? Vamos trabalhar a memória, então. É um bom exercício. Cacá, o primeiro jogo ele chama Minhas Trilhas Sonoras. Então, a nossa ideia é conhecer um pouco da tua playlist. Que músicas que você gosta, se tem uma música para cada momento, se tem aquela que te marcou. O que você conta pra gente? Olha, na verdade, eu curto música popular brasileira, né? E eu tenho alguns ídolos, né? 2 já não estão mais conosco, né? Que é o Tim Maia e a Elis Regina. E o outro, Zeca Pagodinho, né? Então, por viver no samba, né? Eu estou na X9, que é uma escola de coração, há 51 anos, sou presidente de honra da X9. Então, essa a memória que eu tenho
boa, tanto desses artistas, né, assistindo apresentações. Tim Maia, por exemplo, esteve comigo num show da X9, eu que fui pegá-lo no hotel, conversamos, uma bela de uma conversa, né, sentimos muita falta. Artistas que não foram substituídos, né? A Elis Regina a mesma coisa, né? E temos outros cantores da música popular brasileira, mas eu curto mais a música popular brasileira. Ah, maravilha, adoro essas sugestões. E tá, então a gente já entendeu a tua playlist, e o próximo jogo, ele é filme no sofá, livro na cama. Então, aquele momento que a gente está no sofá, tem algum filme que marcou a tua história, que marcou, enfim, tua juventude, sua infância? Ou tem algum filme que te marcou ultimamente assistindo em casa hoje para indicar para o pessoal assistir? Ou mais de um também? São vários filmes aí que a gente já assistiu, mas um que marcou muito foi A Vida é Bela, né? Aquele campo de concentração. Sim. E estava o pai e a criança, né, e ali ele transformou como se fosse um jogo, né, para o menino notar que eles estavam num campo de concentração nazista. Marcou bastante. E agora, por último, né, Ainda Estou Aqui. Esse também fez a gente fazer aí uma revisão aí dos nossos conceitos, principalmente no momento que a gente está passando no nosso país, e muitas pessoas que acham que isso nada aconteceu, né? E eu convivi com algumas pessoas que tiveram essa situação, né? E isso mostrar para a população de maneira geral que nós precisamos acreditar, né, e ter um potencial aí. Por isso que eu falo assim, não podemos abandonar a política, né, fazer a boa política, porque muitos falam assim, eu não quero mais votar, não quero participar do processo, mas é importante, porque senão acabamos perdendo a nossa autonomia. Nós perdemos em Santos, né, ficamos quase 20 anos sem eleger o nosso prefeito, né, por uma situação que consideraram aqui uma mini União Soviética, né, por causa do porto, sindicalismo. Isso nos prejudicou bastante, enquanto outras regiões estavam aí, prosperaram, né, a região de Campinas, região de Ribeirão Preto. Santos ficou parada. Agora, nesses últimos governos que a gente vê obras de arte aparecerem, viadutos, né, e algumas coisas, esperança do túnel, esperança do aeroporto, né, nós conseguimos reconquistar um espaço que era de Santos, que é ali do Valongo, né, do Parque Valongo. Esperamos que a obra ali do terminal de passageiro também vá para aquele complexo, como acontece na Bahia, no Rio de Janeiro. Então, esses dois, o filme Ainda Estou Aqui, demonstra, principalmente aquela cena, né, onde ele se despede, né, e dizendo que já volto já, né, e tal, e acabou não mais voltando, e aí passou pelaquela atrocidade toda que teve naquele período. Sim, sim. E como que interessante tantas pautas que você conseguiu trazer falando do filme, né? Então eu acho que isso demonstra mais ainda o potencial dele, do quantas camadas que ele mexe com a gente e nos atravessa quando a gente assiste, né? Então é um filme que quem ainda não assistiu, não só porque ele está sendo extremamente premiado, mas é porque ele é necessário mesmo, né? Olha quanta coisa levantou quando você falou do filme, né, Cacá? E aí você casa então o livro, né, que foi do filho, né, escrito pelo filho, e a história, e fez com que nosso cinema também tomasse uma projeção mundial, né? Com a premiação do filme. Mas é muito interessante isso, né? Os nossos jovens precisam conhecer um pouco mais a política, né? E conhecer os nossos heróis, não dizendo que ele seria o herói, né? Mas você vê o José Bonifácio, né, nosso patriarca, ele foi reconhecido como herói há pouco tempo, né, até por uma iniciativa de uma política da nossa cidade, e que, infelizmente, até então não tinha esse conhecimento. E a visão, o homem visionário que era na época, né, e acabou morrendo só no Paquetá, no Rio de Janeiro, e fez questão
dele trazer os restos mortais dele para cá, né, ali no Panteão dos Andradas. Então, nossos jovens precisam conhecer um pouco mais a nossa história, que é uma história muito rica, a cidade de Santos, né? Muitos heróis, muitos abolicionistas, muitas reuniões que foram, participaram da independência, da República, da libertação dos escravos, né? Então, tudo isso a gente precisa estar colocando sempre na memória dos jovens. Sim, né? E preservar mesmo essa memória, essa história, né? Uhum. Eu, além de artista, sou professora de filosofia e sociologia. Uhum. Então, é uma coisa que eu pontuo muito, assim, até por conta, né, que fala-se tanto, né, em questões, quando a gente vai dar aula de sociologia, por exemplo, a gente tem que falar sobre todas as partes constituintes de um Estado, de um governo, né, de uma política. Mas como não conhecer a história para falar sobre isso, né? Como que a gente estrutura uma base nesses jovens, se eles não sabem como que isso tudo foi construído? Né? E para nós recebemos algumas informações equivocadas, né? Porque a história, né, que nos passaram, às vezes não é aquilo que realmente aconteceu, né? Sim. Aonde vão buscar a verdade disso, né? Porque nós precisamos ser esclarecidos algumas outras situações. E isso realmente para nós foi escondido até hoje, né? Até hoje. Nossa, que bom ouvir você falar sobre isso, porque eu falo isso tanto. Eu sou uma defensora da gente conhecer a história real que a gente teve, né? Porque muitas vezes os livros camuflam e silenciam muitas partes importantes dessa história, né? Eles subtraem, então, do nosso conhecimento, né? A gente não tem a versão, né? Uns falam, a independência não ocorreu tal data, e é a data do meu nascimento, 7 de setembro, né? Mas sempre feriado, então, sempre feriado nacional, né? Mas você não te levam tudo o que realmente aconteceu, as pessoas que realmente fizeram, que estiveram até hoje, existem aqueles que não aparecem, né? Estão lá nos bastidores, e a gente não sabe qual a participação deles efetivamente. Sim. E se aquele que nós chamamos de herói é realmente o herói, né? Então tudo isso foi tirado das nossas informações através de edição de livro, né? Tem um autor aí que faz sempre algumas críticas e traz algumas verdades, e que a gente realmente precisa apurar. Sim, sem dúvida. E, Cacá, falamos de filme e o livro na cama. Tem algum livro de cabeceira que está na tua lista para ler? Tem algum livro que te marca? Algum livro que você fala, gente, indique para nós, que você fala, é um livro necessário? Olha, tem o Velho Menino, que fala sobre amizade, né? Eu acho que é importante isso, desse relacionamento. Hoje a gente faz muita confusão da questão, o que é amigo, né? Muitos falam assim, eles são meus amigos. E, na verdade, amigos são uns poucos, né? Amigos são aqueles em momentos bons e em momentos ruins, né? Eu acho que esse é um livro que eu recomendo, e é um livro de cabeceira, é a Bíblia. Porque esse próprio, né, e algumas outras situações que a gente passa hoje, né? Eu acho que a Bíblia é o livro mais atual, né? Se você se reportar, você vai ver algumas passagens que te lembram no momento que você está passando. Olha só quantos 1000 anos, né, passaram. Então, acho que isso daí você não pode deixar de lado. Você tem que sempre ir lá, dando uma olhada, dando uma pesquisa, né, para ver se realmente é isso. Porque nós estamos aqui na nossa vida, né, de passagem, e a gente tinha aquilo, eu estava comentando hoje de manhã, 20, né, de 2000 a gente não passa, né, viverás até 2000 não passarás. Estamos há 26 anos, né, estamos chegando no 26º, quantas crianças nasceram, quantas já são pais, né, e a vida continua. Eu acho que nós temos que pensar, não desacreditar, né, dos nossos sonhos, e isso não desanimar. E a gente nos preocupa, é uma preocupação muito grande com os jovens, né? Eu aprovei agora um projeto de lei na Câmara sobre a prevenção ao suicídio e automutilação. E tive uma audiência pública agora, há pouco, né? E o quanto os nossos jovens estão se automutilando por questão de dor, sentir dor, quantas famílias estão perdendo seus... por conta de um diálogo. Então eu falo que há necessidade de família, uma religião.
né? Independente de qual religião que você siga, né? Qual os dogmas que você tem, mas tem que ter a necessidade de se reportar, porque nós precisamos levantar nosso pensamento nas necessidades e fazer orar para quem, né? E às vezes as pessoas ateus, né? Principalmente os ateus, né? E que não acreditam absolutamente nada, né? E na hora do sufoco, né? E aonde nós vamos, onde vai recorrer? Não pode recorrer a ninguém porque não acredita em absolutamente nada. Sim, sim. São boas indicações, boas indicações. Cacá, a gente vai para o último jogo. É jogo rápido esse, eu faço perguntas, você responde. Se quiser explicar um pouquinho, fica à vontade, tá? O jogo chama Cultura no Talo. Um show inesquecível. Elis Regina. Ai, você foi no show da Elis Regina. Tivemos essa oportunidade, né? Nossa, que sonho. Elis Regina, muito bom, muito bom. Um lugar em Santos que você gosta de ir quando você está querendo dar uma respirada, ou mais de um lugar, que lugares de Santos te trazem essa paz? Eu acho que é a orla da praia, né? Eu acho que o encontro com o mar, né? Aquele infinito, aí você ali te dá uma paz. E se você ainda tiver condições de sentar e contemplar, né? Eu acho que é muito importante, porque seu pensamento vai muito longe, né? E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa deixar passar, né? As nossas preocupações, deixar de lado para nós continuar a nossa vida. Sim. Tem alguma comida preferida? Eu tenho nhoque. Nhoque? É por descendência italiana, né? Eu também tenho. Minha avó fazia muito nhoque de domingo. Minha avó é napolitana, então era uma benzedeira, também é uma pessoa muito especial, né? A gente fala assim, um homem negro, né? Neto de uma napolitana, né? Mas, na verdade, meu avô era sergipano e casou com minha avó, que era napolitana. E também o peixe, né? Eu gosto muito dos frutos do mar. Eu acho que a Meca, a nosso carro-chefe aqui, é o prato aqui que representa a nossa cidade, é muito bom. Ai, boa. E se tivesse que a gente pensar numa trilha sonora, uma música, que você falasse, essa é a trilha sonora da minha história, qual seria? Tem alguma que você pensaria? Ser Humano. Ser Humano de quem? Do Zeca Pagodinho. Do Zeca Pagodinho. Olha, vamos saber. Boa, gosto de Zeca Pagodinho. Gosto porque ele é uma pessoa assim, como a gente, né? Então, participa. Então, veja, eu tenho a minha participação na política, a minha vida social, mas a gente sempre que possível está junto com as pessoas, né, que têm a maior necessidade de estarmos dialogando e levarmos uma cultura para essas pessoas, né? E por ser ex-presidente da X9, que eu fui, a gente tinha uns amigos ali do bairro do Macuco, onde eu nasci também. E eu acho que o ser humano reflete o que eu sou, né? Então, acho que essa daí tem uma identificação. Ótimo, ótimo. E para fechar, tem algum projeto que você ainda tem vontade de realizar? Existe alguma coisa que... Para fechar, não, vou ter mais uma depois dessa, mas tem algum projeto que você tem ainda vontade de realizar? Olha... A cultura, de maneira geral, né? A gente tem trabalhado bastante encaminhando emendas para orquestra sinfônica, quarteto e outros projetos que são apresentados. Então, eu tenho muita aproximação com essa área, né? E falando de samba, é um projeto que eu encaminho emenda, né, para que não morra, né, que o samba não possa morrer. E nós temos aí um investimento muito bom para eles. Eu já está mais ou menos configurando, né, com a aprovação que a Comissão de Cultura apresentou para nós analisarmos, né, o artista espalhado pela cidade. É isso, nós queremos isso, ter um samba na rua, uma apresentação teatral, né? Que o artista possa estar ocupando as calçadas da nossa cidade, levando cultura. Levar, né, também a outros, né, locais e que não têm acesso à dificuldade, né? Quando
quando secretário de assistência social, nós fizemos o Centro da Juventude da Zona Noroeste, e lá tinha um teatro. Então, que inclusive é uma delícia o Centro Teatro de lá. Então, e foi inaugurado, foi a primeira inauguração que eu fiz como secretário. E é interessante as pessoas participando. Eu acho que nós temos que ter essas pessoas, ter acesso à cultura, né? E também à educação, né? Sim. Nós tínhamos um projeto também, valorização do jovem, tiramos os jovens que passavam no vestibular e não tinham condição de pagar a faculdade. Fizemos uma parceria com as universidades e a maior alegria minha recebi o convite de uma formatura de uma delas. E aí fiz questão de ir lá dar um abraço e o quanto nós temos de jovens, né, interessados, jovens que estão aí querendo fazer uma faculdade e às vezes não têm condições. Então nós temos que levar cultura, o acesso à educação, a saúde, de maneira geral, né, como eu falei no começo da nossa conversa, o tripé social, né, a saúde, a educação e a assistência social, que vem atender quando as pessoas estão em vulnerabilidade, né? Sim. Então gostaríamos, é uma utopia de não termos mais a necessidade de ter uma secretaria de assistência social. Se nós tivéssemos as pessoas empregadas, se tivéssemos com moradia, com educação, boa saúde, não sei. Eu não sei se eu terei tempo de assistir a isso. É um sonho, né? É um sonho Mas mesmo. que a gente possa ter os nossos filhos, os nossos netos possam estar aí compartilhando todo o saber que eles vão obter nesse tempo que tiverem aqui, né, conosco. Isso aí. E para encerrar, tem algum, você que acha que na verdade, como a gente falou aqui em Santos, a gente tem muita gente boa, muitos projetos muito bons acontecendo, mas a gente aqui no programa gosta de potencializar sempre, indicar que as pessoas conheçam pessoas daqui, né? Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Tem algum projeto, algum artista, enfim, algum grupo que você gostaria de falar, ressaltar só para o pessoal aqui conhecer, que seja aqui da região? Olha, eu tenho muito apreço pela Mona. Né? É uma cantora, né? E a gente vê o potencial dela e seria muito bom, né? Como tivemos outros que não estão mais conosco, né? E aí, infelizmente, de falar deles da questão do futuro não há possibilidade. Mas eu vejo nela um potencial muito grande que ela possa desenvolver, e outras cantoras que nós temos, claro, né, claro. na nossa cidade. Então, voltados para isso. E os grupos, né, que se formam, principalmente voltado ao samba, né, que desenvolve aqui na nossa cidade, que a gente sempre que dá oportunidades. Esse projeto, falando de samba, é para ter sempre a manifestação resgatando a história do samba, e levando a população de conhecimento, porque eu quando iniciei minha vida no samba, eu era marginalizado, né? São marginais, e hoje você vê hoje você vê a sociedade se integrando, né? As pessoas que não tinham ainda o conhecimento, e quando chegam, ficam, né? Isso é muito bom. Então isso, a gente tem que valorizar as pessoas aqui da nossa cidade. Muito bom, também acho, concordo, Cacá. Então, fica aí a dica, Mona, o Instagram dela é Mona com 2 N's, sigam porque realmente o trabalho dela é maravilhoso. E a gente encerra aqui, te agradeço demais a participação, Cacá. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Rodrigo Rey, que faz da Red Filmes, que faz a direção aqui do videocast, esse estúdio incrível que é a Studio Stream, no canal 1 Pinheiro Machado, em Santos, Cistas, Moda Feminina, quem manda os looks incríveis para cada episódio, no canal 3 também em Santos, e Estúdio D, Débora Oliveira aqui, ó, deixa os cachos assim mais hidratados, também em Santos, galera empreendedoras, todas aqui de Santos, e Mirarte Produções, que cuida da identidade visual para artistas. Então, se você quer ter sua identidade visual, é ela que cria todas as nossas artes, procure Mirarte Produções. E quero agradecer aqui, obrigada pela participação, obrigada por disponibilizar esse tempinho aí para a gente conhecer mais um pouquinho, viu, Cacá? Eu que agradeço, passou muito rápido, né? Mas com certeza a gente está aí à disposição e colocando o nosso mandato à disposição de vocês, né? Está aí no Câmara Municipal, assim como outros vereadores também na Câmara Municipal de Santos estão à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.